Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Ciência dos Esportes pela Universidade também Federal de Pernambuco, mestre em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal de Santa Maria, doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, com pós-doutorado na Universidade Oldenburg, da Alemanha, e atualmente é professora titular da Universidade Federal da Bahia, ex-presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, ex-secretária-geral do Andes, ex-diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, pesquisadora produtividade do CNPq e tem experiência na área de ciências do esporte, ciências da educação, com atuação nas problemáticas que tratam da formação de professores, da produção do conhecimento científico, políticas públicas e trabalho pedagógico. A ênfase, né, das suas produções é na educação física e no esporte, nas áreas de ciências humanas, com ênfase nos temas trabalhos pedagógicos, formação de professores e produção do conhecimento, políticas públicas da educação e da educação física e ciência do esporte, e também na educação e com currículos específicos para níveis e tipos de educação. A professora Celi, né, ela é uma militante aguerrida, nós conhecemos, né, o seu trabalho, e também sabemos que a professora Celi, ela trabalha com a formação de professores da educação do campo, né, no Nordeste brasileiro, e temos, então, a honra de tê-la conosco nesse momento para discutir sobre a temática. Antes de passar a fala para a professora Celi Tafarel, gostaria só de dar alguns avisos, né, para os participantes. Primeiro que o webinário ele será gravado, né, e depois disponibilizado no nosso canal do YouTube. Por alguns probleminhas não foi possível, né, a gente transmitir diretamente pelo YouTube. E também as questões, elas podem ser feitas, então, né, no chat, eu vou acompanhar e depois organizar para poder passar para a professora Celi Tafarel no momento do nosso debate. É importante que no momento de fazer as perguntas, identifique, né, escrevendo pergunta, e aí faz a questão, que daí fica mais fácil de ser localizadas as questões. Também ficar atento à questão do microfone, né, a câmeras, para que possa evitar os ruídos no momento. Outro informe que a lista de frequência ela vai ser disponibilizada no chat, então vocês depois fiquem atentos ao link, né, da lista de frequência para que vocês cliquem e acessem e preencham essa lista para que depois nós possamos, né, fazer os certificados e enviar por e-mail. Então, a professora Celi terá 40 minutos, né, para fazer a sua exposição, aí depois eu vou organizar as questões e nós vamos, então, iniciar o nosso diálogo. Professora, então, passo a palavra para a senhora, muito bem-vinda, muito obrigada mais uma vez, e estamos aqui ansiosos para ouvi-la. Boa noite a todos, a todas, a todos. Eu quero agradecer o convite e imediatamente explicar o porquê do título, Resistência Ativa. No ano de 1997, o professor Demerval Saviani lançou um livro, A Nova Lei de Educação, LDB, Trajetória, Limites e Perspectivas. Neste livro, o professor Demerval Saviani dedica um tópico na página 229 para a questão da resistência ativa. E, frente a toda a conjuntura atual, o professor Demerval Saviani está sendo também questionado sobre a atualidade da teoria pedagógica histórico-crítica para fazer a resistência ativa. Em 2018, o professor é entrevistado pelo Jorge Hermida, da Federal da Paraíba, e Jorge recoloca para o professor Demerval Saviani a situação
que nós estávamos vivendo em 2018, com o aprofundamento do golpe, com a onda conservadora, com o crescimento dos fundamentalistas, com a eminência da eleição de Bolsonaro, e, quando questionado, o professor Demerval Saviani diz o seguinte, que a situação concreta, atual, ela pode ser analisada como Marx analisou o que aconteceu em 1851, quando Luiz Bonaparte, manobrando, manipulando o lumpenproletariado, dá o golpe. E aí o professor Demerval destaca: é necessário retomar a estratégia da resistência ativa, que nos coloca 2 requisitos. Primeiro, ela tem que ser coletiva, porque a resistência individual não tem força que se contraponha ao que o governo que está instituído coloca, e ela tem que ser propositiva, isso é, capaz de, conhecendo a realidade, apresentar alternativas ao governo e seus asseclas. Portanto, quando eu fui convidada para contribuir com esse fantástico grupo, com essas instituições que eu quero saudar, pode mudar, a Universidade Estadual de Roraima, o Instituto Federal de Roraima, a Universidade Federal de Roraima, o Instituto Federal do Paraná, o Comitê de Defesa da Escola Pública, eu faço, pode passar, com o objetivo de contribuir com a reflexão pedagógica. E aí entra o que o professor, uma segunda obra do professor Demerval Saviani, do Senso Comum, uma consciência filosófica, quando ele diz: uma reflexão pedagógica crítica tem características, não é qualquer reflexão. Quais são essas características? Ela tem que ser rigorosa, ou seja, científica, ela tem que ser radical, ou seja, ela tem que ir para a raiz das coisas, não pode ficar na aparência, e ela tem que ser de conjunto, ela tem que possibilitar a gente compreender o que uma coisa tem a ver com a outra, os nexos, as relações, entre o mais geral, no nosso caso, crise do capital, ajuste, crise, ajuste, as medidas adotadas e o que isto institui. E daí eu quero contribuir com essa reflexão, levantando a hipótese. São 2 hipóteses. Uma, de que o capitalismo, na sua fase de putrefação, na sua fase podre, parasitária, destrutiva, está destruindo forças produtivas, e para isso o capital precisa desenvolver, instituir um novo ethos na educação, ou seja, um ethos geocultural, que sustente a sociedade de classe da forma como ela vai se instituir. E agora, no meio da pandemia, quizás, se conseguirmos controlar essa pandemia, no que vai ter na sequência. Isso exige de nós resistência ativa. E quais seriam as resistências ativas? Então, o objetivo é ampliar a referência desse coletivo sobre isso. Então, vamos lá. Como é que eu estruturei o pensamento? Passa, minha querida. Eu quero partir de dados da realidade. São dados empíricos, são dados contextuais, são dados que qualquer uma das 52 pessoas que estão nessa sala poderão dizer: isso não é verdade, isso tem prova, isso é verdade. Isso não é imaginação, isso é dado da realidade sistematizado no pensamento. Portanto, essa é a primeira parte.
Mas para os materialistas históricos, dialéticos, não basta mostrar dados de realidade, tem que explicar. E a explicação, ela tem que ir às últimas determinações. A primeira determinação, e aqui tem psicólogos, eles sabem, a primeira e imediata é a determinação dos nossos sentidos, da nossa capacidade de captar o real. Mas, em última instância, o que determina as coisas é a economia política. Tanto é que vocês estão sentados aqui, escutando, por quê? Porque tem determinações da economia política que garantiram as condições de existência de vocês, senão vocês não estariam aí. Mas, para os materialistas históricos dialéticos, não basta sistematizar os dados. Tem que explicar cientificamente, mas isso também não basta. É preciso levantar as possibilidades. Isso são categorias do materialismo histórico dialético. Realidade, contradições, possibilidades que determinam o rumo da história. Então, essa é a lógica do raciocínio e nós vamos imediatamente para os fatos. Vá passando. Passa, minha querida. Portanto, com esses critérios de visão de totalidade, radicalidade e rigorosidade, vamos embora. Vamos embora. Passa, querida. Do que nós estamos falando? Todos nós estamos ligados com a educação. O que é hoje no nosso país a educação em termos quantitativos, em número de estudantes? São 47,9 milhões, volta, de estudantes. São 8,4 milhões de estudantes do ensino superior. 47,9 da educação básica. São quase 60 mil estudantes. Selminha, pensa bem. Sabe o que você está se dedicando agora? A estudar. O que significa a consequência da tomada de decisão política de um governo genocida para a vida de 56,3 milhões de brasileiros. Crianças, jovens, adultos. E nós somos hoje no Brasil 2,2 milhões de professores. Desses, 384 mil são do ensino superior. Por isso, meus queridos, vale a pena ficar 2 horas estudando. Por quê? Porque nós estamos tratando de 1/5 da população brasileira, para não dizer mais, no mínimo. Porque se nós somos 250 milhões, 50 milhões é 1/5 da população brasileira. É isso que nós dedicamos à nossa vida. Vamos embora. Muito bem. Então, o que nós podemos ver é que desses 384 mil professores, 173 são da onde? Da rede pública, e 210 da privada. Nós temos mais professores na iniciativa privada do que na pública. Vamos embora. Porque nós temos 140 escolas técnicas até 2005. Foi durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff que nós subimos para 650 unidades de ensino, divididos em 38 institutos federais, que atendem aproximadamente 1 milhão de estudantes. Imagina, isso é só os institutos federais. Eu fiz menção disso porque nós temos colegas dos institutos. Vamos embora. Vamos embora. A realidade, e agora eu digo para vocês, eu não vou pegar os 520 anos do Brasil, porque eu não tenho tempo. Mas nos 520 anos, mais de 300 anos foi de exploração do continente africano, com a devastação do continente africano, com o regime de colonialismo e escravidão. Mas eu vou pegar esse último período, a partir do golpe, porque nós só tivemos de 1984 até 2016, uma abertura democrática pequena, uma democracia frágil. E teve o golpe.
A partir do golpe de 2016, foi desmontada a estrutura ministerial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que pegou o Pronera, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que pegou a CAPES, o CNPq também, porque pega as agências de financiamento de pesquisa, o Sistema Federal de Pesquisa, e pegou o Ministério da Cultura e desmontou, pegando assim dimensões de um projeto de formação, de educação da classe trabalhadora brasileira. Qual foi o outro dado que vocês também têm? Começaram os cortes e redução de orçamento nas universidades, nos institutos de ciência e tecnologia. Aprofundou-se a perda da autonomia de gestão. Hoje temos mais de 16 instituições onde tem interventores. Vamos embora. Pode passar, minha querida. Judicialização, espionagem e controle ideológico dentro das instituições, inclusive com a escola sem partido, que agora está barrada, mas pode voltar. Ingerência pedagógica com as reformas, reforma do ensino médio, a BNCC, a BNC da formação, o desmonte do sistema federal, pegando a pós-graduação, atingindo a CAPES e o CNPq, a privatização das universidades pela proposta do Futurice. Vamos embora. Estou mostrando a realidade. A realidade na escola básica é que houve um ataque ao PNE, que não está tendo suas metas cumpridas, o Fundeb está na dependência de ser aprovado no Senado, o Conselho Nacional de Educação foi expurgado dele, todos os que tinham vinculação com o público, que defendiam o público, para botar privatistas, empresários dentro do Conselho Nacional. Ataque ao Fórum Nacional de Educação, retirando dele todas as entidades de luta, a não concretização do Sistema Nacional de Educação, que já deveria ter sido implementada, o avanço da escola sem partido, que agora está barrado, mas pode voltar, a proposta da escola cívico-militar, a proposta de Walsh, como Guedes queria agora, no Fundeb, passar R$200 de Walsh para o pai pagar a creche da criança, para desobrigar o Estado. O Homeschooling, que significa escola em casa, que nós estamos vendo agora na pandemia, o que significa essa desgraça. O trabalho remoto, ou seja, vai ter uma plataforma, o professor vai ser disponível, estar disponível, quando acionarem a plataforma, o professor vai servir algum conteúdo que interessa para alguém. Esse é a uberização do trabalho remoto. A educação à distância, que significa quebrar os vínculos humanos, os vínculos de solidariedade, os vínculos organizativos. A BNCC, que significa competência e habilidade para o mercado de trabalho. A BNC da formação, com a diretriz 02 de 2019, que vai atrelar a formação, a BNCC, a reforma do ensino médio, que repaixa a capacidade teórica dos trabalhadores, e a isso se soma a emenda constitucional 95, que restringe investimentos, a reforma trabalhista, que retira direito, a reforma da Previdência, que retira direito, a terceirização sem fim, que vai redundar na terceirização, inclusive dos professores das universidades e institutos. A isso se soma o Plano Brasil Mais, encaminhado em 2019 pelo Guedes, a economia da guerra, que o Maia está defendendo no parlamento, e as diretrizes de protocolo para a retomada de aulas sem ter vacina, sem ter testagens, sem ter equipamentos individuais de proteção, sem ter infraestrutura para nos proteger. Ou seja, estamos destinados ao genocídio. E, só para dar alguns dados, vamos embora. Vocês estão acompanhando o que significa a privatização através desses grandes grupos. Só trago esse dado
porque isso vai mostrando como é que a educação vai caindo nas mãos das grandes empresas, da Croton e assim por diante. Vamos embora. Tem mais um dado. Pode passar, minha querida. Bora? O homem Schulen, que é a educação domiciliar, a bandeira da bancada evangélica comandada por Damares Alves, e tem as mãos do movimento Escola Sem Partido, que por trás de tudo isso está o olavismo, está o fundamentalismo, e isso significa também passar recurso público para a iniciativa privada. Vamos embora. Isso são exemplos da realidade. A militarização do ensino, daí, isso já é para, nas escolas, ir definindo quem vai para a cadeia, quem vai morrer, quem vai ser mão de obra barata e quem vai comandar. A militarização viola a Constituição, que assegura a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar pensamento, a arte e o saber, o pluralismo das ideias da gestão democrática. Exército tem função, os militares têm função constitucional. Tanto é que o presidente da República disse: a minha especialidade é matar, porque as Forças Armadas são treinadas para a guerra, e educação é outra coisa. Portanto, não tem competências para desempenhar as funções às quais nós somos designados pela Constituição, pela formação para exercer. Portanto, como diz o Luiz, pode ir, minha querida, Luiz Carlos de Freitas diz, pode passar, minha querida, aprisionaram as escolas. E esse aprisionamento da escola é fechar esse círculo com todas essas medidas, que a gente dentro das escolas, muitas vezes, não percebe o que está acontecendo. Porque elas vêm de maneira oculta, elas vêm muitas vezes numa linguagem sofisticada, elas vêm muitas vezes num discurso pós-moderno, elas vêm muitas vezes num discurso culturalista, e isso tudo aprisiona a escola e nos aprisiona. Portanto, nós temos aqui, isso aqui foi elaborado pelo professor Luiz Carlos de Freitas. Isso vocês vão encontrar no livro dele, O Empresariamento da Educação, e isso mostra como vai se dando o controle do conteúdo ensinado pela BNCC, vai se estabelecendo uma padronização, essa padronização é avaliada nos testes. Esses testes, eles vão dizer se nós estamos formando ou não para o mercado de trabalho, onde são exigidas competência para ser explorado, para não mudar o sistema. Vamos embora. Meus queridos, eu só estou mostrando dados da realidade. Portanto, o que nós estamos vendo é, no país e no mundo, uma padronização na educação, com ênfase em conhecimentos e habilidades para o mercado de trabalho, com resultados pré-determinados, e por isso eles estão empurrando a BNCC agora. Isso tudo tem a ver com a transferência de inovação do mundo empresarial para a escola. Tem aí a concepção de meritocracia: se você não entendeu bem, é porque você é o fracasso, o professor é culpado, a escola é culpada, a responsabilização baseada em testes e o controle da escola por ideologias do livre mercado. E a escolha da escola pelos pais, uma escola terceirizada, privatizada. Portanto, esse é um movimento, segundo Luiz Carlos de Freitas, que enquadra a nível mundial, pode ir embora, pode tocar, os sistemas educacionais, para, com isso, fazer com que o modo de produção capitalista adquira fôlego e se mantenha. Não se altera o modo de produção capitalista. Então, nós temos destruição de programas, retirada de direito, de conquista, entrega das nossas naturezas e a instalação do estado de exceção. Por quê? Porque a Constituição, que garante o Estado de Direito, está sendo rasgada. Vamos embora. E aí,
Isso é executado por medidas que vieram de Temer e agora com Bolsonaro. Dilapidar o patrimônio, fazer reformas, instituir uma política de formação de professores, que aprovaram em 2019, através das diretrizes 02, restringir o orçamento, tirar o público, investimento público, fazer o controle, e agora também está a desregulamentação do sistema de proteção das pedagogas, porque vem a regulamentação da profissão. Vão dividir a formação dos pedagogos e vão regulamentar, vai ser o fim do mundo. Vamos embora. Agora, muito bem, então isso é para que, segundo Freitas, instalar uma nova geocultura dentro de uma nova uma geopolítica que está sendo construída pelo confronto dos grandes monopólios, dos grandes capitalistas, das grandes potências. Elas estão disputando entre si quem vai ser dono do quê? Dono das terras, da água, do ar, das florestas e da cabeça dos seres humanos, da cabeça da classe trabalhadora, da psique. E aqui tem psicólogos, sabem o que eu estou falando. Então, vamos embora. Vamos embora. Isso significa, portanto, que esta tese sobre esse assalto à subjetividade humana, ela está baseada em uma geocultura do liberalismo, não mais o liberalismo centrista, que admitia desenvolvimento econômico e direitos, que foi o que aconteceu no governo Lula e Dilma, mas o liberalismo radical e meritocrático. Eles têm teses que dizem: os ricos não têm nada que cuidar dos pobres, os pobres são pobres porque não têm mérito, não se esforçam, portanto que morram, que fiquem de fora, que sejam excluídos. Os ricos dizem isso nas teses deles. É a escola de Chicago. Essa troca de perspectiva é uma demanda para postergar a crise e impedir que elas sejam capturadas por uma frente antissistêmica e a gente, enfim, dê um salto qualitativo na humanidade, saindo da pré-história do capitalismo para entrar em outra organização do modo de produção, que é o modo de produção socialista. Vamos embora. Portanto, ao inserir a educação no livre mercado concorrencial, implica na privatização. E aí está aí, ó, o futuro na universidade, nos institutos federais, e a transferência de recurso público para os pais dar aula em casa, para os pais pagar a escola privada, e assim por diante. Então, nós estamos vendo uma série de vetores para a privatização. E um deles que é forte é a gestão na mão de quem? Das organizações sociais. Daí a EBSER, que não me deixa mentir. Vamos embora. Vamos embora. Portanto, a hipótese que eu levanto, que vocês, que são cientistas, podem derrubar com outros dados, é de que nós estamos vivendo um período de destruição de forças produtivas. A natureza, o trabalho, o trabalhador, o conhecimento, a técnica, a tecnologia. Por quê? Porque ela só serve a 1% da humanidade, o resto que se dane. E eles não estão medindo nem as consequências da destruição da natureza. Vai vir, sim, uma pandemia, uma catástrofe muito maior do que essa que nós estamos vivendo. Os cientistas já sinalizam isso. E aí, para manter as coisas como estão, nessa geopolítica imperialista, o ethos geocultural da educação. Nada é de graça. Não, aquele Van Traub, aquele Vasquez, esse que está doente agora, e o outro que nem assumiu, são 4 ministros em 1 ano e meio, eles são marionetes de um projeto maior que está sendo assegurado no nosso país. Vamos embora. Vamos embora. E eles cumprem isso.
O que nós estamos vendo é que o capitalismo entrou numa crise profunda de perda de taxas de lucro e ele ajusta, uma medida de ajuste. Essas medidas de ajuste geram crises econômica, social, política e ambiental, mas ele não quer nem saber, ele não quer saber de Brumadinho, ele não quer saber do desequilíbrio do poder e os militares assumindo o poder, ele não quer saber do desemprego, ele não quer saber do recurso público indo para o setor privado. Eles querem manter a taxa de lucro. Eles não querem saber das consequências disso. Quem quer saber das consequências somos nós, que queremos mudar. Então, vamos embora. Essas crises, ajuste e crise, são táticas do capital. E eu botei 6 táticas aqui. Ó. Eu não posso entrar em detalhes, mas eu queria que vocês lembrassem. A nível mundial, o capitalismo está fazendo ajustes estruturais. A nível mundial, ele está reestruturando a produção, agora com a uberização. A nível mundial, ele está fazendo reformas do Estado. A nível mundial, está mudando a relação entre a política e a sociedade civil. Quem está assumindo a política, está crescendo, é a extrema-direita, com seus regimes totalitários. Está incidindo na cultura, na cultura. Não pense que desmontar o Ministério da Cultura de saída é de graça. E, em última instância, as guerras. Aí vocês podem dizer, professora, seria a senhora está exagerando, no Brasil não tem guerra. Eu vou provar para vocês que tem. É guerra irregular, é guerra híbrida. Mas nós estamos no meio de uma guerra. Aí você pode dizer, não, professora, não, a senhora está exagerando. Dê um exemplo. Eu pego uma tese de doutorado que eu orientei, da professora Janeide, e peço para ela, mostra aqui, minha filha, o que é a Bahia, o 6º maior PIB do país. Mostra aqui quantos conflitos tem em áreas indígenas, quantos conflitos tem em área quilombola, quantos conflitos tem em área do sem terra, quantos conflitos tem em área de mineração, quantos conflitos tem em áreas de grandes construções, barragens, etc. E daí vocês vão ter acordo comigo. É guerra. É guerra. É guerra de interesse entre o grande capital e os trabalhadores e suas organizações. Vamos embora. No meio disso tudo está o quê? O Estado brasileiro, que teria a função de garantir direito, de garantir a soberania, de garantir a infraestrutura produtiva e de garantir o equilíbrio dos 3 poderes. O que está acontecendo agora? Direitos constitucionais negados, segurança nacional e soberania na mão dos norte-americanos, infraestrutura produtiva toda desmantelada, está aí a Petrobras, estão aí todos os aeroportos, todas as vias, tudo privatizado, e aqui equilíbrio dos poderes completamente desequilibrados. 8.000 militares são responsáveis por quebrar o poder constitucional republicano no nosso país e vão responder por isso. Vão responder. Por quê? Porque nós instituímos na Constituição 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E, com certeza, não é para a elite, para a burguesia fazer o que está fazendo. O que ela está fazendo no judiciário? Está usando o judiciário para dar golpe. O que está fazendo no legislativo? A maioria são latifundiários, é a bancada da bala, é a bancada do latifúndio, e assim por diante. E o que estão fazendo no executivo? Pega a política do Guedes e as atitudes do presidente, o obscurantismo predominando e desequilibrando o poder. Desequilibrando o poder, os poderes no nosso país. Vamos embora. No meio disso tudo, portanto, essa política de ajustes econômicos está redundando nisso. E, portanto, as crises passaram a ocorrer e vão continuar ocorrendo. Quando alguém falar, mas nós vamos ter uma nova normalidade, vocês podem dizer, segundo os dados que eu tenho, essa nova normalidade, minha filha, é o aprofundamento da crise do capital. É o aprofundamento de todas as suas consequências. É o imperialismo, e vocês já estão vendo quem está ganhando dinheiro no meio dessa crise.
Pega a educação, vamos ficar só na educação. Quem é que está ganhando dinheiro? Os grandes empresários. Que empresários? Os empresários que estão na área da educação, lidando com tecnologias, lidando com material didático, lidando com formação de professor, lidando com a infraestrutura escolar, lidando com a gestão da escola. Eles estão ficando milionários. Agora, pergunta para os professores, tiveram reajuste? Não tiveram reajuste. Tiveram formação? Não tiveram formação. Tem ambiente em casa para trabalhar? Não tem ambiente em casa para trabalhar. Tem o sistema de proteção? Não tem sistema de proteção. Em alguns lugares, se ficar doente, não tem nem leito na UTI. Essa é a realidade. Vamos embora. Vamos embora. Quanto tempo eu tenho? Volta um. Não, 20 minutos, pode... professora Celi. Falta quanto? Falta quanto? Tá, então vai um para frente, mais um, aqui, ó. Então, essas medidas, veja só, todas as medidas de ajuste estrutural é para privatizar. Tem 17 empresas nacionais que vai do Banco do Brasil aos Correios, que eles querem privatizar. Eles querem desestatizar, desvincular, desobrigar, desregulamentar, desindexar. Para quê? Para tirar a responsabilidade do Estado e botar na mão da iniciativa privada. Pode ir embora. Então, isso, aí vocês podem empezar a prova, professora Celi. Prova isso que a senhora está falando. Eu pego o Plano Brasil Mais, da equipe do Guedes, eu pego a economia da guerra, que o Maia está defendendo, eu pego a PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial, a PEC dos fundos públicos, e a proposta de privatização, para não pegar a reforma tributária, para não pegar a reforma administrativa, e provo para vocês. Tá aí, isso vai pegar vocês, vai pegar nós todos, fundos públicos, Fundeb, emergencial, diminuição de salário, pacto federativo, nada de instituir cooperação entre governo federal, estadual e municipal. Então, vamos embora, porque eu demonstrei para vocês que os planos de ajuste estrutural do imperialismo a nível internacional está destruindo forças produtivas, está levando à regressão social e está destruindo a democracia. Essas são as consequências. E aí, vocês perguntam, como destruindo força produtiva? Atacando as crianças e os jovens com as reformas. Como regressão social? Com desemprego. Como democracia? Usando o escritório do ódio para burlar o processo democrático de escolha legítima de um governante e fazer com que o lumpen proletariado seja manipulado e se dê, assim, um golpe que ninguém percebe. Vamos embora. Então, veja só, não é só Montoro, esse pesquisador, economista da Espanha, que sustenta essa tese. Se vocês pegarem o David Harvard, ele também diz, ó, com outros termos, também defende que no estágio imperialista o capital opera como uma força destrutiva. Isso pode ser visto na desindustrialização, nos desinvestimentos, na especulação, na destruição da natureza, na desvalorização em massa das mercadorias, nos equipamentos e instalações produtivas destruídas, bem como no dinheiro e no trabalho humano, subsumido à lógica do capital. Isso é o David Harvard que fala. Vamos embora. No livro dele sobre o fim do capitalismo, as suas 17 contradições. Então, para manter o capital hegemônico e subsumir o trabalho, se sustenta esse quadro regressivo e se justifica tudo isso
E, além disso, naturaliza-se contradições, é natural morrer. Quem é que está morrendo? Os pobres. Quem é que está morrendo? Os negros. Quem é que está morrendo? Os índios. Isso é natural. Vai morrer mesmo. É isso que o presidente da República demonstra. E, portanto, o que interessa é o controle ideológico. Isso que vocês estão fazendo aqui é uma contra-hegemonia ao controle. Vamos embora. Vamos embora. Aí vocês estão vendo que volta a censura no INEP, no IBGE, na Ancine, na Fiocruz. Vamos embora. Para controlar ideologicamente. E essa ofensiva do capital, ela, portanto, ataca a educação. E isso vocês colocaram no título. Quais são os ataques? E eu comecei mostrando os ataques. Você pode pegar a tua vida, tu não precisa nem dar a volta no país inteiro. Pega hoje de noite e diz, eu quero ver na minha vida aqui o que é isso que a pessoa mostrou lá está aparecendo. Então, começa as tuas condições de trabalho, o teu salário, a tua formação, a tua progressão. E começa, e aí a gente vai ver a constatação. Vamos embora. Pode ir para frente. Então, meus queridos, o que nós vamos ver nesse processo de destruição das forças produtivas é que as guerras e sua cadeia produtiva, as privatizações e o desmantelamento de direitos é o central. Então, quando perguntarem para você, o que é central nisso tudo? A guerra que tem uma cadeia produtiva. Qual é a cadeia produtiva na guerra aqui no Brasil? As armas. O que o Bolsonaro propôs em relação às armas? Sem restrições, todo mundo pode ter arma. As privatizações, está aí os ataques. E o desmantelamento de direitos. Vamos embora, pode passar para a seguinte. A seguinte é demonstrar para nós que, quando a gente fala em guerra, nós estamos falando de uma história da humanidade onde a luta de classes se expressou no seu grau máximo em guerra. Guerra convencional, guerra de movimento, guerra de manobra, guerra fria e a guerra híbrida. Nós estamos no meio da guerra híbrida. Vamos embora. E, portanto, é um padrão de guerra aplicado na Síria, na Ucrânia. Ela é uma guerra indireta e está marcada por manifestantes e insurgentes, protagonistas desvinculados do Estado, as mídias sociais, as tecnologias afins, elas vão substituir as munições tradicionais que os militares usam para dar lugar a golpes, de operações indiretas, para tocar regime. Então, eu vou mostrar para vocês da prova concreta. Passa para o seguinte. Olha aqui, ó. No Haiti, na Venezuela teve golpe, no Haiti teve golpe, na Bolívia, em Honduras, no Equador, no Paraguai, no Brasil, e não cansa de ter a tentativa de derrubar a vontade do povo na Venezuela, inclusive com ameaça de guerra convencional. Aqui no Brasil, agora vocês podem ver, se vocês me pedirem, professora, dá um exemplo de guerra, dessa guerra híbrida agora. Então, eles tentam agora atingir um dos principais alvos de resistência, que pode derrubar o bolsonarismo, a extrema-direita. Pode passar adiante, minha filha. Passa adiante. Mais um. Aqui, ó, o Lefer, que são os ataques contra Luiz Inácio Lula da Silva, contra o PT, é uma demonstração do que é a tática de guerra, que são denominados com o termo de Lefer, porque significa o uso do aparato legal, o uso das leis, está aí o Moro, para atingir objetivos econômicos, políticos ou militares, eliminando, desqualificando e incapacitando o inimigo. E isso tem início em 2003, com o denominado escândalo do mensalão e com a ação penal 470. Então, isso é um exemplo, eu só estou trazendo um exemplo, porque eu não tenho tempo para trazer mais. Agora, vou terminar, que está dentro do tempo, vamos embora. O Brasil está em disputa, tem o projeto da extrema-direita, da direita e do centrão, e tem o projeto da esquerda. Vamos embora. A esquerda existe, sim, e ela pode ser identificada, por exemplo, dentro das teorias pedagógicas. Como é que você sabe que uma teoria pedagógica é válida
Como é que você sabe que uma teoria pedagógica ela ajuda a enfrentar os problemas? Quando você coloca ela à prova, quando você pergunta pelos fundamentos dela. Então, vamos perguntar pela pedagogia histórico-crítica, qual é o fundamento dela, qual é a concepção de ser humano, qual é a concepção de sociedade, qual é a concepção de método. Essa teoria pedagógica é válida para a gente enfrentar tudo que eu falei antes? E daí, na minha opinião, e eu defendo essa tese, é válida sim. Por quê? Porque ela tem uma perspectiva de projeto histórico, que é a superação do capitalismo, ela tem uma concepção de educação que demonstra que nós nos tornamos seres humanos quando nós adquirimos a cultura que nos permite desenvolver as funções psicológicas e quando isto acontece num lugar propício, com boas condições, com pessoal preparado para que ocorra esse processo educativo. Vamos embora, porque é assim que nós vamos produzir a existência humana de cada ser humano, que tem que aprender a como lidar com a natureza, tem que aprender a como ter as condições da sua existência, tem que aprender a transformar o mundo para que possa, assim, continuar mantendo um processo de trabalho. Acontece que no modo de produção capitalista, o processo de trabalho está subsumido ao capital, e nós queremos quebrar isso. Nós queremos recuperar a ontologia do desenvolvimento humano. Pode ir. A ontologia do desenvolvimento humano. E os estudos psicológicos, na perspectiva histórico-cultural, eles mostram como se desenvolve o ser humano, a psique humana, e qual é a responsabilidade da educação. É necessário um ensino que seja a força motriz do desenvolvimento, tendo em vista o alcance de uma aprendizagem provocadora de transformações culturais no psiquismo humano. Transformações culturais, e não submissão da cultura a um ethos geopolítico de exploração, escravismo, machismo e capitalismo em última instância. Então, vamos embora. O último pedacinho, isso aqui tudo vocês já viram, eu já assisti live com vocês, as explicações que a nossa querida Lígia Márcia Martins dá sobre o que significa a aprendizagem do universo cultural simbólico como condição imprescindível para aprimorar a nossa psique humana. Isso o Bolsonaro não teve. Ele não teve uma aprendizagem do universo cultural simbólico, ele não consegue ler a realidade, ele vive de imaginações, ele vive de fake news, ele vive de pseudociência, ele e 30% do seu eleitorado. E a mesma coisa nos Estados Unidos. Tem um livro chamado Posturas Intelectuais, de 2 pesquisadores que perguntam por que nos Estados Unidos tanta gente acredita na pseudociência e não acredita na ciência. Vota em Trump, um homem que beira a loucura, a loucura. Então, isso, a Lígia Márcia Martins, quando entra a fundo nas contribuições de Leontiev, de Lura, de Vygotsky, vai explicar. Vamos embora. Por isso é importante a educação, porque sem a mediação dos adultos, da cultura sistematizada, elaborada, nós não saímos da fase sincrética, nós não conseguimos avançar para a fase do desenvolvimento da consciência sintética, que não olha a natureza, o mundo, as relações sociais e a si mesmo com fake news, com mentiras, com pseudociência. E isso é um processo que não se dá sozinho, é um processo científico que exige, sim, bons professores. Vamos embora. Muito bem, último pedacinho. Meus queridos e minhas queridas, resistência. Eu, quando fui me preparar para falar com vocês, eu fui para a resistência.
E eu tenho que mencionar para vocês que isso aqui dá mais umas 10 lives, de 2 horas cada uma. Mas eu vou mencionar, porque isso desperta o nosso interesse. Ao falar sobre resistência, nós temos que entrar e perguntar como lutam os povos na história da humanidade. E tem um livro fantástico que trata sobre isso, que pega desde a antiguidade até hoje, história das lutas sociais. Esse livro é fantástico. Eu não tenho tempo para tratar de tudo isso, mas é fenomenal ver como a humanidade já lutou, como ela resistiu para não ser destruída. Se nós fizéssemos um recorte e pegássemos a partir da instalação do capitalismo e perguntássemos como foi que os trabalhadores resistiram. Eles resistiram através das internacionais socialistas. Aí tem a primeira internacional, a segunda, a terceira e a quarta, que foi fundada por quem? Trotsky, quando? 1938. Então, nós temos um acervo fenomenal. Quem foi que redigiu a primeira? Marx e Engels, e assim por diante. Se nós olharmos as resistências mundiais, nós temos uma sistematização num livro sobre as resistências mundiais, que é fenomenal, e mostra para nós resistências mundiais na atualidade. Se nós perguntássemos pela América Latina, as lutas populares na América Latina e os governos progressistas. Nós entendemos por que derrubam governos progressistas para botar a extrema-direita e a direita no poder. E aqui, então, nessas lutas, nós vamos encontrar a Revolução Cubana, bolivariana, a revolta no Equador, a luta dos zapatistas no México, enfim, coisas fenomenais, que só nos dão força. E se nós perguntarmos a luta do povo negro nos continentes africano, sul-americano, norte-americano, na Europa, tem um livro aqui, minhas queridas e meus queridos, que se chama A Revolução e o Negro. Dentro desse livro, você vai encontrar a linha do tempo. Essa linha do tempo traçada aqui, ela vai desde as primeiras lutas dos negros na África para se organizarem até a luta que foi desenvolvida nos Estados Unidos e na América do Sul para resistir à destruição, ao escravismo, como está posto hoje. Hoje, nós estamos vendo o que significa a luta do povo negro. E nesse livro, tem lá o James, que é um negro que construiu a luta da Quarta Internacional na África, e ele vai nos dizer, o único lugar onde os negros não se rebelam é no livro dos historiadores brancos. E ele vai terminar dizendo, na África, nos Estados Unidos, no Caribe, e numa escala nacional e internacional, os milhões de negros, eu diria, índios, quilombolas, sem terra, trabalhadores em geral, erguerão suas cabeças, deixarão de ser explorados para escrever alguns dos mais marcantes e brilhantes capítulos da história do socialismo revolucionário. E, se nós pegarmos hoje movimentos sociais na atualidade no Brasil, nós vamos encontrar, dentro do livro da COM, esse livro que fala sobre movimentos sociais e redes de mobilização civil no Brasil contemporâneo. Ela vai trazer coisas fenomenais, a Liga Brasileira das Lésbicas, o movimento dos atingidos por barragem, o movimento de mulheres camponesas, o movimento nacional de direitos humanos, etc, etc, etc. Muita coisa, muito movimento. O que nos cabe para finalizar mesmo? Veja só, vamos embora. Nos cabe reconhecer o que é que
os formuladores das teorias pedagógicas, como Demerval Saviani, Gaudêncio Frigoto, Luiz Carlos de Freitas, estão sinalizando para nós que são resistências ativas. O Luiz Carlos, no final do livro dele, apresenta 20 tópicos de resistência ativa. Quem desconhece isso não vai saber por que eu tenho que me reunir, por que eu tenho que me organizar, por que eu tenho que ajudar a canalizar tudo para unificar a esquerda, para a esquerda poder fazer o enfrentamento à extrema-direita, para fazer o enfrentamento a essas políticas que vão agora agir nos municípios e depois nos estados e no governo federal. Então, eu defendo, nós temos que agir nas entidades científicas, no local de trabalho, tem que organizar no local de trabalho. Nós temos que agir dentro das nossas instituições científicas, e por isso eu defendo a ANFOP, porque ela se junta com o Fórum Nacional de Defesa da Educação. Nós temos que nos aliar em centrais sindicais. Só para vocês terem uma ideia, tem 380 mil professores, só 70 mil são sindicalizados no Andes. Olha a loucura, gente. Só 70 mil, de 380 mil, estão sindicalizados no Andes. Como ele vai dar essa luta? Ou vocês acham que a extrema-direita não sabe disso? Nós temos que nos organizar em partidos políticos de esquerda, sim, porque nós não estamos nas nuvens. Nós estamos na realidade concreta. A realidade concreta é que nós estamos nessa democracia, num estado de exceção, numa democracia assaltada, destruída. O que nós vamos fazer? Nós vamos lutar, nós vamos nos organizar. Por isso, eu não vim aqui, eu não aceitei esse convite para deleite intelectual. Eu aceitei esse convite e me preparei, porque estou diante da Flaviana, da Ana Paula, do Lucas, do Vinícius, da Deise, da Alexandra, que são professores que estão colocados no marco revolucionário, no marco do enfrentamento, no marco da resistência ativa. Então, minha querida, esse é a elaboração teórica que eu preparei para me colocar à disposição para o debate. Refutem as minhas teses, neguem as minhas hipóteses. Na sequência, eu botei coisas de conquista sobre o que nós conseguimos sobre a política nacional de educação, sobre a democratização, a universalização, o respeito à diversidade, à pluralidade, à gestão democrática, o regime de colaboração, cooperação, participação da sociedade, transparência. Mas isso tudo já era. Isso tudo já era. Com a direita, eles estão destruindo isso que nós construímos. Mas não dá mais tempo para mim falar sobre o que foram nossas conquistas na educação e o que agora a gente vai ter que defender. Muito bem, estou à disposição. Obrigada, professora Celi. Vocês estão me ouvindo? Eu tive um problema técnico com a minha imagem. Sim. Ah, okay. Eu estou. Aqui na Bahia você está sendo ouvida, e tem mais baianos te escutando. Por exemplo, o Ailton. Muito bem. Então, mais uma vez, obrigada pela sua brilhante exposição, professora Celi, né, organizada aí a partir da lógica, né, do método do materialismo histórico e dialético. Foi uma verdadeira aula, né, para a gente. Eu acredito que todos que estão aqui aprenderam muito, né, nós temos muitos estudantes da pós-graduação, professores, estudantes da graduação, militantes. Então, todos aprendemos muito nesse momento, né, com a sua exposição, com os dados que você nos traz sobre a realidade, a sua análise, a crítica, e, né, o apontamento das possibilidades da resistência ativa e o que nós precisamos fazer. Então, essa exposição inicial nos coloca, com certeza, né, em reflexão, em atividade mental, e desperta em nós essa necessidade
de agir, né? Nós temos aqui 4 questões que foram colocadas inicialmente. Eu acredito que no decorrer, né, das respostas, da sua análise sobre as questões e organização das respostas, as outras questões podem sendo feitas aqui no chat, eu vou acompanhando, né, para ir organizando, então eu farei as primeiras questões. Eu não sei se você prefere que eu faça uma de cada vez e você vai respondendo, porque elas têm Querida, eu agora, veja só, a minha proposta, agora eu queria ouvir as pessoas. Eu não queria, pode assim, ser. eu queria que todo mundo fala, diga, proponha, conteste, e daí eu faço uma síntese para a gente terminar. Excelente. Então, passamos a palavra para o público, aí, os participantes, os ouvintes, para dialogar, estabelecer aqui o diálogo com a professora Celi, com todos nós. Oi. As pessoas podem falar? Sim, podem. né? O João vai falar agora, pode ser né? quem fez as questões e as outras pessoas. Bora lá, João. João, vou interromper só um pouquinho, desculpa, não estava prevista a minha fala. Peço desculpas à professora. Edilalva, pode parar de projetar agora para a gente poder ver as pessoas, tá? Agora a professora Celi vai responder, tá bom? Obrigada, viu, Edilalva? Desculpa, colegas. Pode prosseguir, João. Então, boa noite a todos e a todos, né? É um prazer ouvir a professora Celi com essa postura, com todo esse conhecimento. Eu conheço a professora Celi por textos, então não conheço virtualmente, então é um prazer poder te ouvir e poder a sua explanação e as críticas, né, contundentes que a professora faz a todo esse sistema, né. Assim, professora, como a professora é da área da educação física, né, tem uma formação na área, eu gostaria, assim, de saber com a professora, a partir do conceito de resistência ativa, né, tem a questão do programa de escolas cívicos militares, né, e nesse programa de escolas cívicos militares, nós temos aí sendo implantados em várias escolas, né, aqui em Roraima foi implantado faz pouco tempo, em Sorocaba, onde eu morei um tempo, agora vai ser implantado, e como eu morei em Sorocaba, né, a gente pôde acompanhar, estou acompanhando um pouco mais esse processo. E para o meu espanto, as pessoas estão ali querendo esse programa, elas estão parabenizando, fazendo toda aquela lógica saudosista, o famoso patriotismo, né, e né, da educação. E, assim, eu queria saber com a professora, assim, como o profissional da educação ou da educação física pode desenvolver uma resistência ativa perante esses programas. A minha preocupação maior é que, dentro da educação física, é a questão do trabalho com o corpo, né? E, justamente, com relação às pessoas com deficiência. Então, a gente não tem muito, assim... eu sou da área da educação especial, mas, assim, a minha preocupação é justamente que eu estou orientando um trabalho sobre educação física adaptada e pesquisando numa escola cívico-militar. E às vezes a gente, assim, eu como orientando, nós estamos percebendo, assim, para qual caminho ir, justamente pela configuração do programa, né? Nesse programa Escola Cívico-Militar. Então, assim, gostaria de ouvir um pouco a professora sobre essa experiência, o que a professora pensa, como que a gente pode, em termos de pesquisa, né, como que a gente pode se posicionar, e, é claro, também sobre essa questão de programas sendo implementados nas redes. Não sei se ficou muito confuso, mas estou aqui para conversar. Obrigado, João. Quem mais?
Se não tiver mais ninguém, eu já dialogo com o João. Boa noite. Quem é? Lucenir? Luceni. Certo. Olá, professora. Professora Alessandra, professora Celi. Então, eu vendo a sua fala, e eu fiz algumas anotações, e eu, assim, queria fazer um comentário sobre quando você falou que a gente nem precisa olhar para fora dessa situação nacional caótica, mas é só olhar para a nossa vida, né? Como é que está a tua profissão, as tuas progressões, né? Eu sou professora do Estado aqui em Boa Vista, sou aluna de mestrado da professora Alessandra, de Educação, e aí eu fiquei analisando, né? Hoje eu tive aula pela manhã na UER, passei a tarde dando aula do Estado, agora de noite estou aqui aprendendo mais com a sua fala, com todo esse poço de sabedoria que eu percebo e que eu anseio cada vez aprender mais. E essa profissão nossa é uma profissão, enquanto professora nesse momento, muito difícil, porque você tem muitos desafios com os alunos, essa questão da aula remota, uma questão que a gente também não tinha muito acesso. A questão das progressões, quando você falou, eu tenho 30 anos de Estado, as minhas progressões até profissionais estão super atrasadas, sempre é uma briga muito grande do sindicato, um questionamento junto ao governo federal. Você falou também da questão do trabalho, né? A gente vive em Boa Vista um problema muito grande desse desemprego, a falta de trabalho, a falta de perspectiva para os nossos filhos, em que eles vão trabalhar. Eu sempre falo que antigamente a gente tinha, você tinha, parece que uma expectativa melhor, e hoje isso está cada vez se afunilando mais, você não tem a possibilidade de desenvolvimento. E isso é bem preocupante. Meu esposo também, ele é imigrante, então, assim, a dificuldade de trabalho é imensa. Ele tem toda uma profissão, mas, assim, a gente percebe a questão da língua, a questão de você entregar um currículo, de não ser aceito. É um desafio muito grande. E eu queria justamente falar desse ponto, né, que foi um ponto que eu me identifiquei muito hoje na minha vida, nesse meu contexto enquanto estudante de mestrado e enquanto profissional da área de educação. Era só um comentário, não fiquei com dúvida nenhuma. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Lucenir. Obrigado, querida. A senhora Ailton. conseguiu ouvir direitinho, né? O meu Sim, áudio não está muito bem. ouvi. Então tá bom, Boa, obrigada. boa noite a todas e todos e todos que estão participando aí da atividade. Parabenizar pela organização. Acho que é a terceira atividade que eu participo. É muito bom ouvi-la novamente, professora Celi, né? Apesar da orientação. A gente tem momentos assim muito importantes. Eu acho que esse foi um dos grandes momentos assim numa exposição tão sucinta e tão objetiva e com tanta riqueza, né, que a gente pode ficar aí algum tempo discutindo muitas coisas que você traz. E eu gostaria que aproveitar a fala de João, porque as escolas cívico-militares, né, elas acabaram se tornando uma realidade para muitos lugares do Brasil, né, muitos lugares, muitos estados estão adotando, na Bahia também, mas aproveitar para pedir para você expor um pouco mais sobre a resistência ativa à BNCC, ao novo ensino médio, ao BNC Formação, e ao ensino remoto, que são realidades, né, que estão aí nos impondo uma resistência, né? Como fazer essa resistência? Eu gostaria que você falasse, você já apontou alguns elementos na sua fala, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Era isso. Obrigado e parabéns a todos pela participação, pela organização do evento. Boa noite. Posso falar? Sim, Pode falar. professora. Então, o João, a Lucenir e o Ailton se pronunciaram. Eu quero agradecer o carinho de vocês, a consideração.
eu queria dizer para vocês que a minha preocupação com os jovens, com vocês, sempre é a questão do método. Eu fico muito preocupada com o método, porque eu sei que vocês vão defender dissertações, teses, TCCs, e se vocês não dominarem o método, vocês terão dificuldade para fazer o trabalho de vocês. E vocês muitas vezes não se sentirem tranquilos, porque vocês querem fazer uma coisa e muitas vezes faltam as ferramentas. E essas ferramentas não são negadas, desde a educação infantil, que é onde começa a apropriação de ferramentas para um pensamento dialético. Então, nos tiram esse desenvolvimento psíquico e nos tiram o instrumental científico que a gente precisa para poder usar o método. Então, vocês viram que a minha preocupação sempre foi dizer, olha, tudo que eu estou falando está na tua vida. Tudo que eu estou falando está no teu dia a dia. Muitas vezes você não percebe, muitas vezes você não constata, muitas vezes você não sistematiza, muitas vezes você não vai para a raiz. Para a gente poder estabelecer o nexo, a relação, ir para a raiz, isso exige, sim, ferramentas psíquicas. E esse é um crime que fazem contra nós. Eles tiram de nós, eles assaltam a nossa subjetividade humana através dos meios de comunicação. Vamos pegar a televisão. A televisão é um assalto à subjetividade humana, é um estraçalhamento da nossa capacidade psíquica. Então, a minha preocupação é, vamos ver o que da vida de Lucinir, do trabalho do João e dos interesses do Ailton, a gente pode apreender para poder compreender de maneira mais ampliada o que está acontecendo, explicar de maneira mais ampliada o que está acontecendo e, fundamentalmente, ver que possibilidades nós temos. Isso é fundamental. Olha, que lindo. Olha que gato lindo. Portanto, vamos pegar o João e a educação física. A educação física dentro da escola está no quintal da escola, é um 0 à esquerda, cuida do físico, e ainda vem esse idiota desse presidente dizer que ele não fica doente porque ele é atleta, que é uma mentira, E dentro da escola, a educação física fica à parte. João, a nossa luta desde os anos 80 é para nos colocar ombro a ombro, ou trabalhando com crianças deficientes ou não, trabalhando ao lado dos historiadores, dos sociólogos, dos geógrafos, dos linguistas, dos que cuidam das línguas, etc., ombro a ombro com eles. Ombro a ombro, e não atrás deles. Por quê? Porque nós temos coisas em comuns. O que te coloca ombro a ombro com os que estão trabalhando com crianças que não têm deficiência? O que te coloca ombro a ombro com o historiador, com o geógrafo, com o pedagogo? Te coloca ombro a ombro o seguinte. Primeiro, vocês têm uma teoria pedagógica que orienta. Que teoria pedagógica é essa? Aí tem que afinar o violino. Quando a gente afina o violino, quando a gente sintoniza, nós vamos ver que não tem por que repartir o ser humano em corpo e mente e dizer que a mente é mais valorosa do que o corpo. Porque os que estudam a psicologia histórico-cultural sabem que isso não é verdade. Sabem que isso não é verdade. Essa dicotomia interessa ao capitalismo. Interessa ao capitalismo, não a nós. Por isso, o que vai te dar força é, junto com teus colegas, tratar do currículo escolar
entendendo a função da escola, que tanto você, como a Alessandra, como a Janene, como o Vinícius, como todos que trabalham na escola com você, têm a responsabilidade de desenvolver. Todos vocês têm que desenvolver o ser humano. Todos vocês têm que propor atividades principais. Para quê? Para o desenvolvimento psíquico do ser humano, a sua capacidade humana. Tem alguns que têm deficiência, então eles estão num determinado patamar. Nos cabe saber que patamar é esse e qual é a atividade que eu vou fazer para desenvolver o ser humano. Então, nós estamos saindo com um texto agora num livro que o professor Silvio Gamboa está organizando, eu e a Joelma está aí, depois a gente pode mandar para você, João, manda um e-mail, a gente vai mandar para você, onde a gente aprofunda um pouco mais isto, entendeu? E a gente quer muito que todos vocês aqui, o Fabrício, a Andréia, a Izzy, a Lana, todos compreendam que a educação física no currículo escolar não é uma disciplina menor. Ela tem a mesma responsabilidade das demais. Então, veja só, nessa perspectiva, estamos nós lá dentro da escola. Estamos nós sofrendo os impactos dessas medidas que estão tomando. Estamos lá com as angústias da Lucenir. E aí, veja só, a gente não precisa dar a volta ao mundo para saber o que está acontecendo, e o que está acontecendo com a Lucenir é o que está acontecendo com a humanidade. Por isso, vidas pretas importam para nós, porque é a vida da humanidade, é a nossa vida, por isso nós conseguimos entender, por isso nós não aceitamos o genocídio, a xenofobia, a fobia contra os estrangeiros, por isso nós não aceitamos políticas genocidas, nós não aceitamos essa necropolítica. E aí, minha querida, o que nos dá alento como seres humanos é que, por maior que seja a dificuldade que você está passando, minha querida, por maior que seja, todos nós estamos passando, nós temos que encontrar esses pontos de apoio, ponto de resistência. Por isso, puxar o fio da história, ver como a humanidade resistiu, ver as lutas infindáveis dos povos indígenas, do povo negro, do povo tradicional, do sem terra. Isso tem que nos animar, tem que nos dar forças, tem que nos incentivar. Mas isso tudo só vai realmente nos animar, nos incentivar, nos motivar, se a gente tiver a história nas mãos, se a gente tiver a realidade nas mãos. E por isso eu afirmo para vocês, a pedagogia histórico-crítica não está falida. Ela é uma das únicas que tem resposta nesse momento. Por quê? Porque ela parte da realidade concreta. Daí o que ela faz? Ela problematiza. O que a Lucenir fez? Ela problematizou a situação da vida dela, que não está tendo progressão, que o marido não consegue emprego. Ela problematizou. Ela já sabe por que isso está acontecendo. Agora, ela precisa se instrumentalizar junto conosco. Para quê? Para ter proposições, ou seja, catarses superadoras do problema. Ela precisa ter isso, ela não vai conseguir sozinha, ela só vai conseguir conosco. E aí, a nossa auto-organização, para garantir a nossa vida, o nosso trabalho, eu estou falando nosso, não de uma pessoa, é muito importante. Provavelmente, todas essas pessoas desempregadas, elas vão ter que se reunir, elas vão ter que fazer uma associação, elas vão ter que produzir as suas condições de existência. E eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu sou dirigente sindical. Eu sou dirigente da segunda maior seção sindical da CUT no Brasil. E a CUT é a quinta maior seção sindical do mundo, a quinta. E nós estamos extremamente preocupados com os desempregados. Como é que nós vamos dar conta de
Isso que está posto. A maioria das pessoas está desempregada. Não, a maioria não está empregada, a maioria está desempregada. Como é que uma central sindical vai agir para não deixar o esposo da nossa querida Lucenir chegar a um ponto de desespero de se suicidar? Porque está acontecendo isso com os trabalhadores. Então, nós temos que encontrar formas, entendeu? E eu mencionei aqui uma que eu venho defendendo, a auto-organização dos trabalhadores. Eu não defendo isso da minha cabeça, eu vi isso acontecer no leste europeu, no meio de guerras, Então, nós temos que pensar junto, e ninguém larga a mão de Lucenir e o esposo dela. Temos que todo mundo dar apoio. É assim, é da vida humana. Nós, não tem outra saída. Daí vem o que o nosso querido Ailton diz. Muito bem, professora, mas nós estamos lá na escola tendo que aplicar a BNCC. O que a senhora me diz disso? Ele é professor de ensino superior, numa federal de Alagoas, e o povo lá está tendo que tratar do ensino remoto, estão sendo baixadas as diretrizes. O que nós vamos fazer? Então, meus queridos, a gente tem que ver quais são nossos princípios. O nosso princípio é, em primeiro lugar, a vida. O nosso princípio é a equidade. O nosso princípio é não deixar ninguém de fora. O nosso princípio é nos apropriar dos meios de produção. Por que nós estamos nesse desespero? Porque nós não temos meios de produção nas mãos. Tinha uma lei, o FUST, que é um fundo para universalizar as telecomunicações para os pobres, desde o ano 2000. Não foi implementado. Por quê? Porque o dinheiro desse fundo foi para a iniciativa privada. Então, aí as telecomunicações nas mãos dos empresários estrangeiros, monopolistas, imperialistas. Então, eu sei que Ailton já sabe disso, ele é um dos excelentes orientandos, doutorandos que eu tenho, me ajuda muito, muito, eu quero agradecer publicamente. Nós temos que sentar com nossos coletivos e ir tomando decisões coletivas para resistir. Aqui na Bahia, o que nós vamos fazer? Não contem para ninguém. Não contem. Nós vamos formar professores com base na pedagogia histórico-crítica. E aí, nós vamos ver como é que trata na escola a BNCC. E aí, com base na pedagogia histórico-crítica, nós queremos dar um passo à frente e romper com a BNCC do governo. Por quê? Porque nós vamos apresentar uma proposta melhor. E nós temos que convencer quem? O nosso colega, em primeiro lugar. Os gestores, em segundo lugar. Os pais, em terceiro lugar. Então, é assim. Não tem outro jeito. Senão não vamos poder empurrar a goela abaixo. É trabalho, trabalho e trabalho. De formiguinha, no dia a dia. Por isso que vocês estão estudando a pedagogia histórico-crítica. Vocês têm um acervo na mão espetacular. Nós vamos trabalhar aqui na Bahia com 8 livros da pedagogia histórico-crítica, se der certo. Aí a gente vai fazer o meio de campo com essa turma de mestrandos e doutorandos, e vai oferecer uma atividade de extensão pela universidade, para quê? Para tratar da formação continuada, do currículo, da construção do projeto político-pedagógico. E é ali que a BNCC se materializa. Então, é ali que tem que estar a resistência. Então, aí a gente olha o que o Saviani escreveu em 1997 sobre resistência ativa. Ele disse, não pode ser uma coisa individual, tem que ser uma coisa coletiva e tem que ser uma alternativa ao que está posto. Isso ele disse. Eu estou agora aqui, 2020, submetendo isso à prova. A prova. Aí, caberá a vocês. Vocês vão ir para as escolas, vocês vão estudar pedagogia histórico-crítica, vocês vão reunir os colegas, vocês vão dizer, olha, vamos fazer diferente? E aí, vocês vão botar na prática. E esse é o critério de verdade do materialismo histórico-dialético. Quando nós conseguirmos chegar num patamar em que tivermos uma correlação de forças diferente, nós vamos assumir
a política educacional no município, no estado, no governo federal, com uma proposta socialista. É por isso que a gente tem que lutar. É isso que eu defendo, dialogando com o João, com a Lucenir e com o Ailton. Tem mais? Olá, professora Celi, sim, nós temos mais 4 inscritos. Pronto. Acho que dá tempo. Vamos lá? Tá. Então vamos. Eu vou ler a questão da Deise, porque ela disse que está impossibilitada de ligar o áudio e a câmera, e ela tinha se inscrito ainda na primeira rodada. Ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais, professora de um colégio militar. A Deise pergunta o seguinte, ela diz, segundo Guedes, enquanto os conservadores cuidam da ordem, os neoliberais cuidam do progresso. Para Freitas, os neoliberais são muito mais perigosos que os conservadores, porque desmontam o sistema público de educação. Entretanto, entendo que os primeiros atacam e destroem a subjetividade dos professores e, consequentemente, enfraquecem nossa resistência. O que fazer diante deste cenário de ameaças e adoecimentos que obstaculizam a resistência? Então, essa é uma das 4 questões. Aí, as próximas, eu passo para a professora Bruna, a professora Lana e a professora Will. Certo. Então, eu já posso fazer ou a gente espera a professora responder a primeira questão? Vamos escutar todas. Tá, Isso. ok. Ok, obrigada. Professora Celi, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, deixa eu abrir minha câmera aqui, eu acabo esquecendo, né? Agradecer a sua participação, por aceitar o convite da professora Alessandra, nossa líder, né? Eu faço parte desse grupo de pesquisa maravilhoso, eu estava lá em Roraima com eles, e hoje eu vim aqui para o Sul, e não me desapeguei, não continuei, né? Então, a gente tem feito esse trabalho, assim, com muito carinho, e é muito bom ver que a gente pode contar com esses colegas, com os nossos pares mais desenvolvidos da pedagogia histórico-crítica. E a senhora foi mais que uma surpresa, né? Eu sempre a encontrava nos eventos aí no Brasil, mas nunca chegamos a conversar. Então, essa é a primeira vez mesmo que eu paro, né, e eu quero ouvi-la, e isso foi maravilhoso, que energia maravilhosa, e eu, sim, estou absolutamente no estado de encantamento. Muito obrigada pela fala muito bem fundamentada e muito esclarecedora. E a minha pergunta, ela é sobre esse ensino remoto, é aquela pergunta que não quer calar, que está incomodando aqui, né? Então, professora, eu sou professora do Instituto Federal, agora estou aqui no sul do Brasil, e a nossa instituição, pelo menos o meu campus, que fica, né, bem na divisa aqui com Santa Catarina, nós temos aí um PPP fundamentado, né, na pedagogia histórico-crítica, uma instituição que diz, né, nos seus documentos, que se fundamenta na pedagogia histórico-crítica e, no entanto, ela adere sem nenhum tipo de resistência a esse ensino remoto, essa gambiarra remota. Eu tenho feito um trabalho de formiguinha, né, com a gestão do campus, de explicar, de tentar fazer assim, olha, por que nós estamos aderindo? Da onde que vem, né, essa situação toda? Qual é o contexto maior? Até que chega a nós isso como, né, uma situação que veio da pandemia, quando, na verdade, isso já vem existindo há um tempo. E por um tempo eu até consegui fazer com que a gente parasse para pensar. E aí veio uma situação que parece que há uma pressão, né? E que, de repente, o campus não conseguiu mais segurar isso. A gente está fazendo um trabalho em ensino remoto agora, e a própria pró-reitoria tem comprado dados, né, das diversas operadoras daqui do Paraná, que trabalham aqui no Paraná, que oferecem esse serviço para que os alunos tenham acesso à internet, né? Mas eles não têm nem mesmo computador, enfim, é toda uma situação que vai precarizar o ensino e o próprio trabalho do professor. E a minha pergunta para a senhora, professora, né, como meu par mais, né, desenvolvido, é como a senhora vê, além disso que eu estou colocando, os desdobramentos, né, os impactos daqui para frente, nessa situação que está chegando para a educação, para nós aqui, por exemplo, numa instituição federal,
como uma situação que veio apenas da pandemia, né? Mas eu tenho a impressão, o passarinho me conta, né, a partir de tudo aquilo que a gente lê, que isso vai se estender, né? Então, assim, a senhora tem como olhar para a gente, compartilhar conosco como é que a senhora vai ver os desdobramentos daqui por diante, no sentido mais concreto do que pode nos acontecer a partir do momento que a gente, né, permite esse cavalo de Troia dentro das nossas instituições. E a segunda pergunta é assim, quando a senhora fala desse trabalho aí na Bahia, né, desse trabalho que a senhora vai fazer com a pedagogia histórico-crítica, e a senhora citou que vai trabalhar com 8 livros, caso possa, e lembre de quais são as obras que a senhora está trazendo como referência, compartilha conosco, tá? E eu gostaria de colocar que isso que a senhora vai me responder, eu vou compartilhar com toda a gestão da minha instituição, porque é assim que eu trabalho, né? Os meus alunos da pós-graduação estão aqui, os meus alunos do superior, ex-orientandos estão aqui, tenho colegas aqui, né? Colegas da instituição, e os meus gestores vão assistir isso depois, porque eu vou postar, nós vamos postar lá no canal do grupo, e eu vou enviar o link para eles. Então, é um trabalho também que a senhora está fazendo muito mais amplo, né? De compartilhar com esse grupo que está aqui presente virtualmente e depois os que vão assistir a senhora. Então, desde já, eu agradeço, né, toda a sua generosidade em compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento aqui conosco. Tem mais uma? Tem. Lana. Estão me ouvindo? Ana? Sim, sim, sim. Aqui na Bahia, sim. Não sei no Sim. Paraná. Professora, boa noite. Eu estou aqui em Roraima, né, como a maioria dos meus colegas. E estão ouvindo bem? Então, né? Sim. Professora, assim como todos aqui, eu acredito, nós estamos encantados assim, com a sua fala. E eu, particularmente, a senhora me deu um fôlego, sabe? Porque, e a minha pergunta, inclusive, vem nesse sentido, desse fôlego. Porque eu faço parte de alguns coletivos, né? Eu tenho uma militância política, partidária, sou feminista, e eu faço parte de um coletivo e sindicato. Eu estou na luta, né? Nessa luta coletiva, extremamente importante, mais do que nunca. Só que chega um momento que eu me dou conta que eu tenho, nem todos que estão nessa luta coletiva, apesar da força, do empenho, do desejo socialista, do desejo, né, de um outro tipo de sociedade, mas nem todos têm a mesma base teórica, né, o mesmo discernimento, a mesma coerência, né, de que caminho a gente pode estar seguindo. E aí a senhora que está, né, dentro de sindicato vai entender o que eu estou dizendo. Chega a hora que a gente confronta demais, que a gente perde muito tempo nisso, né? Chega uma hora que eu particularmente, nossa, será que esse é mesmo o caminho? Será que é assim que tem que ser? Porque eu começo a me questionar, né, determinadas situações, e começo a não ver alternativa a partir daquilo que está posto, porque tem tantas coisas, né, ao mesmo tempo, e eu sempre entendi que a rua é um caminho, né, os sindicatos também é um caminho, estar nesses lugares, nesses coletivos é um caminho, e que é preciso, que é necessário, que a gente não pode desistir nunca. Ficar só lendo, estudando, pesquisando é extremamente importante, mas eu entendo que eu preciso ir para fora, que eu preciso ir para a rua, que eu preciso esclarecer, que eu preciso, nossa última ação aqui do movimento feminista, a gente está dentro das feiras daqui de Roraima, esclarecendo o que é fascismo, o que é socialismo, para os feirantes, para as pessoas mais simples, porque as pessoas estão falando não entendem. Enfim, só que chega um momento, e é esse momento que eu estou agora, que é um momento muito difícil, né? Porque a gente, entre si, a gente já não se entende, né? A gente já começa a cansar, né? A desesperançar, e a gente começa, eu pelo menos, dar um passo atrás, dar uma respirada aqui para poder impulsionar e ir para frente
novamente. E a minha pergunta é justamente essa, né? Eu não sei se é uma pergunta, se é um aconselhamento, né? Se é alguma coisa nesse sentido. O que a senhora me diz em relação a isso, né? Que caminho que a gente tem que seguir? Como é que a gente vai fazendo isso, já que nem todo mundo tem uma base teórica bacana, esclarecida, né? Nem todos conseguem argumentar, não que fosse necessário argumentar da mesma forma, mas a gente acaba, né, se desentendendo teoricamente, enfim. E aí eu queria saber, assim, como é que a gente consegue, né, lidar com isso, para que a gente consiga caminhar ainda aqui no passo de formiguinha, porque a gente sabe que é assim. Muitas das vezes, o momento que a gente está agora é o momento que a gente está perdendo, como se a gente estivesse indo para trás, vamos de novo lutar. E aí o João, que está aqui, que trabalha com educação especial, eu que trabalho com educação especial, nitidamente o retrocesso que houve dentro da educação especial é uma coisa, né, desumana, dilacerante mesmo. E aí eu queria, assim, a senhora já falou muita coisa, aqui muita coisa que a senhora falou já me fez passar vergonha, né? Eu já fiquei com vergonha de estar me sentindo como eu estava, né? Já me deu um fôlego, já me deu, né? Mas se a senhora puder falar mais alguma coisa nesse sentido, eu agradeço. E se a senhora puder também, de novo ali, porque no momento ali da live a senhora falou um pouquinho indicou um livro sobre a história das lutas, né? E indicar novamente esse livro para que a gente possa ter acesso. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Queridos e queridas, somos 74 na sala. Eu vou assumir um compromisso com vocês de passar para a coordenação toda a literatura que eu mobilizei para organizar meu pensamento, tá certo? Então, eu vou mandar para vocês essa literatura, assim, em tópicos, de forma que ela fique disponível para vocês consultar, para ajudar, porque essa literatura, ela me ajudou a fazer uma síntese. Hoje eu apresentei uma síntese. Então, vou fazer isso, tá? Segundo lugar, eu quero dizer que, no que diz respeito ao que a Lana nos coloca, a Bruna está aí ainda? A Bruna tá, né? Sim, prof, tranquila. Tá. Veja só, a Bruna também ia... A questão da força do setor conservador, a força dos liberais. Então, eu tentei explicar para vocês que nós temos, nesse momento histórico, uma correlação de forças que eu coloquei como direita, extrema-direita, o centrão, onde nós vamos encontrar os conservadores e os liberais, sendo que os liberais agora, eles estão com outro perfil, em função dessa alteração na geopolítica internacional. O perfil agora é um liberalismo mais radical, porque antes ainda eles defendiam desenvolvimento, e defendiam alguns direitos, mas agora não tem mais isso, acabou a moleza. E eles defendem teses sobre isso. O Guedes foi formado nessa escola. Que escola é essa? A escola que diz que os ricos não são responsáveis pelos pobres. E os pobres que se danem, eles que se virem, eles que tratem de desenvolver o merecimento, porque se eles são pobres é porque eles não merecem. E essa lógica perpassa tudo. Essa lógica sustenta o quê? Ela sustenta o racismo institucional. Institucional. E daí nós vamos ver o que está posto no nosso país, que é uma estrutura de poder aonde, pela via da meritocracia, eles vão eliminando, excluindo, e aí
os deficientes, os negros, os índios, as mulheres. E essa pandemia, ela aguçou, ela trouxe à tona. E aí, tem razão quem disse, isto não é de agora, isso só, foi a Bruna, isso só se intensificou. E eu vou dar um exemplo. Digamos que nós estivéssemos aqui falando só de educação à distância, só. Estivéssemos falando de mais nada, educação à distância. Vamos pegar a educação à distância no nosso país desde os 1500. Quais foram os primeiros instrumentos didáticos que foram usados para que a educação à distância da Europa batesse nos nossos povos tradicionais, os povos indígenas? Quando a nau, a porta, aqui, em Salvador, descem os seres humanos com a espada numa mão e a cruz na outra. Esse foi o primeiro material didático usado para introduzir uma perspectiva de formação humana para a submissão à espada, o poder constituído, e a ideologia das religiões. E nós vamos ver, portanto, se nós pegarmos os 300 e poucos anos que nós vivemos como colônia escravista, as oligarquias na República, na velha República, os golpes militares, e vamos atravessando ali a questão da educação à distância. Como era a educação à distância? Que conteúdo era veiculado? Com que propósito? E daí nós vamos vendo que o propósito é formar a mente humana através da apropriação do conteúdo numa dada perspectiva. Numa dada perspectiva. Para quê? Para os seres humanos serem guevaristas? Não. Bolivarianos? Não. Para serem trabalhadores que se submetam à exploração. Para isso. Nós estamos questionando. Quando teve o golpe, sabe quem assumiu o Ministério da Educação? Mendonça. Quem é Mendonça? Um empresário de Pernambuco. Que foi que ele fez? Mexeu com a lei que trata da educação à distância. Para quê? Para começar a abrir a porteira. Tanto é que na lei sobre a batuta do Mendonça, a educação à distância, que antes só podia ser oferecida por universidades que oferecessem cursos presenciais, a lei dizia, você quer oferecer educação à distância, mas tem que ter presencial. Tem que ser uma opção dos seres humanos, dos estudantes. À distância ou aqui. E o que aconteceu? Eles simplesmente baixaram uma lei que a instituição não precisa ter presencial para poder oferecer à distância, abrir a porteira. Aí, qualquer boteco aí começa a oferecer. E hoje vocês estão vendo, 100 e poucos reais, primeira licenciatura, segunda licenciatura, terceira, estão roubando os professores, roubando-os. Então, esses processos agora são processos de assalto à classe trabalhadora, e esses setores estão ficando riquíssimo, riquíssimo. Que desdobramento vai ter aí, que a Lana pergunta? O desdobramento que eu vejo 3 possibilidades. Elas já estão colocadas. A primeira e mais forte é a barbárie. Por que eu digo que elas estão colocadas? Vocês podem dizer, professora Celia, você está exagerando. Eu pergunto para os meus queridos, Ana Paula, Deise, Vinícius, etc., Helder, Matheus, que está aí, a Selma, quantos mortos nós estamos contabilizando hoje? Quantos? Se você considerar que nós temos uma subnotificação, você pega os 83 mil e multiplica por 7, que você vai ter o número exato de mortos. Portanto, nós estamos no meio de uma barbárie. A barbárie que a Rosa de Luxemburgo sinalizou, quando ela disse socialismo barbárie, está colocada.
A barbárie está colocada. Quantas pessoas estão morrendo de fome agora? Fome, eu não consigo botar um pão na boca sem não me lembrar que tem gente que não tem o que comer. Pensa, isso é barbárie. E aí, olha o que fizeram com esse fundo emergencial e como eles dificultaram para as pessoas receberem isso. Então, a primeira perspectiva para mim é, se não houver uma resistência forte da classe trabalhadora, organizada, nós vamos acentuar a barbárie, ela está posta. Qual é a segunda perspectiva que eu vejo? É os setores do deixa disso, mas que são capitalistas, retomarem o liberalismo na perspectiva de desenvolver políticas compensatórias. Vamos dar uma compensação aqui para os mais pobres, vamos tocar a vida dos ricos para ganhar cada vez mais. É o capitalismo na sua forma, como estava posto. E qual é a terceira possibilidade que nós temos? É construirmos de local para local. Por isso, Lana, você está certa quando você está angustiada e compartilha conosco a tua angústia. Você quer ver o povo na rua, você quer ver levante, porque você está percebendo que as condições objetivas para a revolução estão colocadas. E como é que você sabe disso? Porque você está vendo que tem insatisfação das massas. As massas estão satisfeitas. Você está vendo que as massas, o proletariado, o Lupenzinato votou no Coso. E agora ele não está atendendo às reivindicações, e a massa está começando a se indignar. Você está vendo que tem setores de esquerda que estão diluídos e dispersos e que podem se unir. A gente pode se unir e tomar esse governo. Nós temos gente capacitada. Eu não saio nem desse coletivo aqui para tomar a prefeitura de qualquer lugar no norte do país. Não saio desse coletivo. Boto o João para ser o secretário dos direitos humanos. Boto o Helder para ser o secretário da economia. Boto Bruna para ser secretário da educação. Boto o Fabrício. Nós somos capazes, sim, nós não podemos abrir mão disso. O que eu aprendi com as mulheres negras africanas que lutaram para se organizar, para não deixar a barbárie matar seus filhos, foi de que elas disseram, tentaram dizer para nós que nós não tínhamos lugar na história, mas nós decidimos que nós temos lugar na história, sim, e elas organizaram a Quarta Internacional lá, se confrontaram ao apartheid, entendeu? Então, é isso, Lana, essa tua angústia, entendeu? Ela é força para nós, para dizer, ó, nos colocaram na história como se nós fôssemos ninguém, não tivéssemos força, não fôssemos capazes, não pudéssemos dar a volta. Mas nós estamos decidindo que nós somos capazes, sim. Nós vamos estudar, porque nós temos que nos instrumentalizar. A pedagogia histórico-crítica diz isso. Vamos nos instrumentalizar. Mas nós temos que ter esse momento de catarse, que é o momento organizativo, que é o momento criativo, que é o momento de ampliar a nossa força. Por isso que Saviani está certo no que ele falou. Ele disse, ó, mas vocês precisam apresentar alternativas coletivas ao que está posto. Então, a gente não vai, de uma hora para outra, dar conta de tudo, mas a gente vai na escola discutir, como o Ailton chamou a atenção da gente, a BNCC. Nós vamos botar uma alternativa. E se nós não conseguirmos fazer com que nossas ideias sejam contempladas, a gente tentou, a gente lutou. O pior de tudo é não lutar, é não tentar, é não fazer o que você está fazendo. Lana, eu percebi, nesse coletivo tem gente que diz, a Lana me representa. Isso é um peso no ombro da gente. É um peso, isso nos angustia. Isso nos angustia. Mas continue firme, você está certa. Entendeu? Compartilhou conosco a tua angústia, é a nossa angústia, mas
ao compartilhar, você está mostrando para nós o caminho que nós temos que construir caminhando, porque o caminho não está feito, o caminho precisa ser construído no nosso caminhar. Gente, faltam 8 minutos para as 22 horas. Nós vamos encaminhar para encerrar, tá certo? E aí, João, Lucenir, Ailton, Deise, Bruna, Lana, quem mais que falou? Eu sei que eu não dei conta de tudo, eu sei que temos que discutir mais os colégios militares, eu sei que nós, dentro dos colégios militares, temos dificuldade com a pedagogia histórico-crítica, eu sei que tem lugares que escrevem no papel pedagogia histórico-crítica, mas na prática não encaminham. Eu vivo isso no meu curso. O meu curso, eu fui coordenadora de curso, eu fui diretora da faculdade, eu consegui puxar um projeto pedagógico avançado, mas chegou na hora de botar isso em prática, aí a coisa não andou como a gente gostaria que andasse, mas é da vida. Temos que continuar, não podemos perder a esperança. Eu pergunto para a minha querida Bruna, eu posso encaminhar para encerrar? Pode sim, professora. Pode sim. A Alessandra vai falar. Então, veja só, eu creio que em tempos pré-revolucionários, como esses que nós estamos vivendo, nunca se sai de um coletivo com 71 pessoas sem não assumir o compromisso. A gente sempre assume um compromisso. Se não é com os outros, é com a gente mesmo. É com a gente mesmo. Então, eu quero assumir um compromisso de encaminhar para vocês essas referências que eu usei, que eu fiz menção, e que eu acho que nós temos que aprofundar, principalmente a histórica luta de resistência, que eu só mencionei, aquelas coisas maravilhosas, como, por exemplo, a luta das internacionais, a primeira internacional, a segunda internacional, a terceira e a quarta internacional. Eu sei que isso tudo foi só anunciado. Então, eu vou passar, esse é um compromisso que eu quero assumir com vocês, e também assumir o compromisso com o nosso coletivo. Nós temos um coletivo aqui que se baseia na pedagogia histórico-crítica, e eu tenho orientando os meus aí, o Matheus está aqui, o Ailton está aí, de nós servirmos de um pontinho de referência. Não se sintam sós. Não se sintam sós. Lembre-se, vocês têm um ponto de referência na Bahia, tem um ponto de referência na Bahia, para as questões teóricas, políticas e para as questões humanas. Que vai desde o dia, que ideia, para vir pular um carnaval aqui e achar um cantinho para dormir durante o repouso carnavalesco, vocês, revolucionários, contem com a gente. Beijo no coração, fora Bolsonaro, porque com essa política não dá. Fora Bolsonaro. Força na luta, meus queridos e queridas. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Obrigada mais uma vez, professora Ceri Tafarel, a todos que participaram, a professora Bruna, pela organização do material de divulgação, criação do link de acesso, a professora Edilava pela projeção, a todos os professores do grupo de pesquisa, do Comitê em Defesa da Escola Pública, dos mestrandos, alunos, que fizeram dessa noite um momento de muita reflexão, discussão, debate nessa necessidade de organização para a luta. Estamos saindo com certeza muito mais animados e provocados a isso. Muito obrigada, professora, e vamos continuar aí nossa parceria. Um beijo, boa noite a todos, e sigamos firmes, fora Bolsonaro e todos. Então, eu vi o Jorge, o José Domingos agora, a Deise, tira uma foto, Bruninha, para registrar na história. Você vai para a história. Vou pedir que todos abram a câmera, então. Aí eu vou tirar uma fotinha aqui. Isso, todo mundo abre a câmera.
Câmera aberta, microfone desligado. Elma, isso. A Sandra, quem puder. Oh, que povo lindo! Oh, Cleusa, Gianani, e Mais uma. queridas, Roberta, Rafaela, Deixa eu pegar Ana mais aqui. Paula, Andréia, Mais uma. A a última. Verônica, Eliene. Ótimo. Maravilhoso. Vou postar no grupo depois, envio no WhatsApp da professora, tá bom? No WhatsApp da disciplina que eu estou ministrando. A Petra de Alagoas, minha querida. Nossa, muita gente legal, muita De gente do gente. país inteiro, professora. Pois é, eu estou vendo aqui. Nossa, Ailton, Alexandra, Eliane, Ana Paula. Nossa, tem um desconhecido. Ilândia, Welder, Manuela, Érica, a Clarice, a Escola Clarice, Fabrício, a Schneider, nossa, Aparecida, Izzy, Jaciene, Janaína, o João, o Josimara, Joyce, José Domingos, a Kátia, Kélia. Nossa, que povo bonito. O Matheus, meu querido Matheus. A Sidneia, que é minha orientanda, a Thelma, o Vinícius Oliveira, o Wellington Alves, Vesvânia Queiroz, Zilene Rufino de Souza. Povo querido, força na luta. Força, força. Vou lá, tá? Beijo, beijo. Beijos para todos. Tchau, professora. Emanuela, querida. Tchau. Força, Emanuela, força. Beijo, professora. Obrigada por tudo. Ok, então. Agora eu vou fechar a sala, Alessandra, e eu vou mandar para o e-mail do grupo. Ok. E depois a gente posta isso no grupo de pesquisa, tá? Boa noite. Tá Boa noite joia, a todos. boa noite. Obrigada pela Tchau. presença. Boa noite, professoras.